Carrega. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais impactos, né, que é a poluição, certo? Alguém sabe, por exemplo, me dizer o que é poluição? O que é poluição de humo? Sei explicar, não sei como expressar palavras boas para explicar. Pronto. Da bexiga mesmo. É alguma coisa que Eu degrada sei o como ambiente. explicar. Como Sei é? que você... Degrada o ambiente. Alguma coisa que degrada o ambiente? Será que só a poluição só tem a ver com degradação, então? É alguma coisa que Só uma parte. dá um desgaste no meio ambiente. Mas o desgaste do meio ambiente só é por conta de poluição? Não, mas com a poluição, não é isso, né? E é. Gente, Mas vocês é um dos sabem. fatores principais. A gente vai guardar aqui essa palavra, poluição. Vocês sabem o que são poluentes? O que são poluentes de humo? E aí? A pergunta foi para a turma também. Não, ele perguntou para você, Não, Diogo. ele perguntou o que são poluentes. Não perguntou o que foi poluente, Diogo. Turma, tá. bora, deixa eu ver. gente. Bora no Abra aí teu áudio. Orgânicas que Mostra tenham tua contato ideia. com a natureza. Só tem Luan mesmo, vai Poluentes Luan. são coisas que ajudam a poluir, tipo Peraí, gente, lixo. peraí. Vai, desça. Desça que eu quero pegar lá. Peraí, gente, é uma barata. Pronto. Eita, cranca. Eu vou matá-lo. Corresse, infeliz. E a minha mãe é... Minha mãe vai na barraca. Ai, feliz. Fica aí, calma dele. Morresse, nego. Seu queimado. Peste preta. Voltei. Vamos lá, gente. Então, ó, vamos lá. O que é poluente? Deixa eu pesquisar aqui no Google rapidinho. Aí, por favor, melhore. É Ó. tipo. Lixo, coisas químicas que jogam no ambiente. Gente, As coisas que vão poluir. poluente pode ser qualquer coisa, certo? Não só necessariamente lixo, né? Então, poluente pode ser nutriente, poluente pode ser lixo, poluente pode ser, no geral, poluente ele vai ser um acúmulo de qualquer coisa, tá, em um determinado local, certo? Por quê? Porque poluição, o que se entende de poluição, certo? É justamente um acréscimo tanto de um determinado tipo de material, quanto um acréscimo ou um acúmulo de energia, certo? A gente não só vai ter, por exemplo, a poluição ambiental, a poluição da água. Guilherme, foco aqui, Guilherme. A gente não só vai ter a poluição da água, a poluição do ar, a poluição do ambiente. A gente também pode ter uma poluição sonora, a gente pode ter uma poluição visual, tá certo? Então, aquilo que está acumulado torna-se o poluente, né? Então, por exemplo, se eu tenho vários tipos de carros, mas não é soltando gases na atmosfera, não, é buzinando. Aí tem os carros buzinando, uma criança chorando, né? A televisão ligada, então você vai ter um acúmulo de quê? De ondas sonoras, tá? Então você vai ter aqui, que tipo de poluição? A poluição sonora, tá? Então, ó, as ondas sonoras são materiais? Não, são energia,
tá? Então, poluição ela vai ser um acúmulo tanto de matéria quanto de energia em um determinado ambiente. E o poluente vai ser aquilo que está causando a poluição, certo? Vai ser aquilo que está em grande quantidade, então, quantidades exacerbadas. Então, por exemplo, quando eu estava falando a vocês sobre eutrofização, o que é a eutrofização? É quando o rio ele tem nutriente demais, certo? E aí o plâncton desse rio ele começa a se proliferar muito, tá certo? Então, quem é o acúmulo de poluente ali? É o nutriente. Tem muito nutriente fazendo com que o plâncton se prolifere demais e assim a água começa a ficar muito verde, impossibilitando a fotossíntese. Tá certo? Então, o poluente vai ser tudo que tem em grande quantidade ali. Tá? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Ok, Então, professor? alguma dúvida com relação a isso? Não. Eu falei a vocês, nem sempre o poluente ele vai ser uma matéria, né? Porém, quase sempre eles serão produzidos por ação humana. Tá certo? Quase sempre, na maioria das vezes. Sempre vai ter aí a ação humana produzindo, desde o resíduo biológico a o acúmulo de determinadas energias. Certo? Então, quando a gente fala de poluição por resíduos, a gente vai ter vários tipos. Né? Então, a gente vai ter a poluição do solo, a gente vai ter a poluição do ar, a gente vai ter a poluição das águas, certo? E esses resíduos, professor, eles podem ser o quê? Gente, uma infinidade de coisas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a poluição por resíduos sólidos, como lixo, a poluição por resíduos orgânicos, tá certo? Por nutrientes, né, por exemplo. A gente pode ter uma poluição por metais pesados, tá? A poluição por outros tipos de componentes químicos, por exemplo, uma pilha, uma bateria, um celular, certo? Esse lixo eletrônico, ele gera o acúmulo de determinadas substâncias no ambiente. Isso pode poluir, tá certo? Substâncias químicas, né? Indústrias como lavanderias, elas podem simplesmente despejar no seu esgoto várias substâncias químicas, como, por exemplo, água sanitária, desinfetantes, detergentes. Então, tudo isso é um acúmulo de substâncias químicas muito grande, tá? Que vai ser despejado aí nesse esgoto. E se não tiver um tratamento desse esgoto, esse esgoto vai poluir o rio, vai poluir o local aí onde ele vai ser despejado. Tá certo? Por isso que não se deve, por exemplo, jogar óleo na pia, tá? O óleo, ele também é um tipo, a gordura é um tipo de poluição. Quando a gente for estudar poluição aquática, a gente vai ver que existe a poluição por petróleo, tá? Poluição atmosférica, vários e inúmeros gases tóxicos, uma infinidade de gases, a gente polui a atmosfera, tá certo? Um tipo de poluição do solo. Todas essas substâncias podem levar à degradação do solo, aumentar a acidez do solo ou aumentar a alcalinidade do solo, tá? E o que é que mais vai causar a poluição é justamente ou o acúmulo de substâncias químicas que são nocivas à natureza ou o acúmulo de substâncias que são não degradáveis. Então, por exemplo, uma garrafa PET. A gente sabe que uma garrafa PET, gente, ela jogada lá no canto, ela não vai estar contaminando o solo. Concordam? Não vai. Uhum. Não vai contaminar uma garrafa PET, tranquilo, beleza. Agora, a questão desse tipo de lixo, que ele não é contaminante, o problema é onde ele vai ser jogado. Então, por exemplo, se você tem um rio, certo? E você tem muito lixo nesse rio, como garrafas, caixas de papelão, né? Sacola plástica. Então, o que é que acontece? Alguns animais, peixes, eles podem simplesmente achar que aquilo é comida, uma sacola plástica, por exemplo. Começar a comer aquela sacola plástica. E aí isso vai fazer o quê? Isso vai matar o peixe, certo? Porque ele vai comer, né, essas sacolas, tudo que você imaginar. Tampa,
coisinha de garrafa, o que vocês imaginassem, os animais. Pensa que a comida come, gente. Ele não tem esse instinto para saber o que é e o que não é, certo? E às vezes nem comendo, né? Às vezes é uma sacola, uma corda, um cordão, sei lá, ele se enrosca aí numa tartaruga e acaba matando a tartaruga por asfixia. Então, várias e várias coisas podem acontecer aí, certo? Com a questão da poluição, tá certo? Então, ó, todos os poluentes citados são resíduos naturais, no sentido de que eles decorrem da atividade humana e verão aumentar à medida que a poluição cresce. Nesse caso, podemos considerá-los poluentes, certo? São tudo aquilo que eu já falei para vocês. Aí, por que são poluentes? Tá? Porque estão fora do lugar. Em outras palavras, podem estar em excesso no lugar ou em falta em outro. Tá certo? Então, lembra de poluente como um acúmulo, um excesso. Tá? Um excesso de alguma coisa em um local onde ele não deveria estar. Tá? Ali é uma poluição. Tá certo? Muitas vezes ele teria que estar lá, tá? Só que em menores quantidades. Tá certo, gente? Aí vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente começa a falar sobre a poluição do ar. Certo? A poluição Do ar. Poluição atmosférica. do ar. Do ar. Ah, Poluição tá. atmosférica. Polar. Não. Gente, qual é o principal poluente do ar? O dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono e também tem o gás metano, né? São os mais poluentes mesmo. Agora, engraçado, gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam. Existem outros gases que a gente vai falar sobre eles, certo? Mas cada gás, ele vai ter ele vai gerar uma consequência, tá certo? Então, por exemplo, muitos alunos confundem degradação da camada de ozônio com dióxido de carbono, e não é. A gente vai entender isso, tá certo? A degradação da camada de ozônio, ela vai existir, mas é outro gás que faz isso. Já é o gás de clorofluorocarbono, veja, tá? Que é um gás que ele é soltado em aerosóis, é um gás que é soltado, que antigamente era soltado pela geladeira, pelos ar-condicionados, que hoje em dia foi modificado isso. Vai estudar isso. Então, cada gás ele vai ter um problema em questão. Então, se eu liberar, por exemplo, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio na atmosfera, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí um aparecimento de chuvas ácidas. A gente vai entender como é que as chuvas ácidas elas ocorrem também. Tá certo? Certo. Gente, deixa eu ver aqui. Para eu ter um acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, eu preciso de quê? Por que se acumula tanto dióxido de carbono na atmosfera? Por uma ação antropológica. Antropogênica. Antropológica. Antropogênica. Antropogênica. Gênico. Seria. Sim, mas por quê? Indústria, carro, enfim, queima de coisa Mas aí. queima de quê? De floresta, de combustível fóssil. Chegou onde eu Qualquer queria. combustão gera Isso, CO2. era isso que eu queria. Veja, o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, ele será gerado, aí a gente vai lá na química, devido ao processo de combustão, de queima. Tá certo, gente? Para ter dióxido de carbono na atmosfera, precisa-se de ter queima de alguma coisa, tá? Até a gente queimando energia, queimando glicose, Ítalo, a gente está liberando gás carbônico na atmosfera, concorda? Aham. Não, a queima não é uma combustão.
Né? A gente sabe que não é uma combustão, mas é uma queima. Né? É uma queima de glicose, é uma queima energética. Tá certo? Até a gente queimando energia, queimando gordura, queimando glicose, a gente está liberando gás carbônico. Por quê, professor? Porque quando a gente realiza o nosso processo metabólico, a gente libera gás carbônico, gente. A gente utiliza o oxigênio para a produção de energia e a glicose, que são compostos carbônicos, Guilherme guarda celular, certo? E a gente libera na atmosfera o gás carbônico, tá? Mas, professor, então quer dizer que a gente contribui para os fenômenos de aquecimento global? Sim e não, tá certo? Sim e não. A gente contribui para o efeito estufa, porque ele realmente precisa existir. O efeito estufa ele precisa existir para fazer a manutenção da vida na Terra. Então, o gás carbônico que a gente libera na atmosfera, ele é essencial. Até porque a gente sabe que o gás carbônico ele é utilizado para o processo de fotossíntese. Tá certo? É aquele velho ciclo que eu sempre ensinei a vocês. Tá? Então, como é que acontece? A gente utiliza o oxigênio e a glicose para poder a gente produzir a energia necessária para a gente se movimentar, tá? E essa glicose e esse oxigênio vem de onde? Quem é que produz? Da planta. As plantas é quem produz o oxigênio e a glicose, tá certo? E aí a gente utiliza. Aí, quando a gente utiliza, a gente devolve o que para a natureza? Gás. Gás carbônico. E a planta, para fazer fotossíntese e produzir a glicose e o oxigênio, ela Precisa do gás utiliza o quê? Ela precisa do gás carbônico. Então, veja como é um ciclo perfeito. Então, ó, é preciso existir o gás carbônico, tanto para essa produção metabólica, quanto para a manutenção da vida, por conta do aquecimento do gás carbônico, que gera, certo? Que é gerado. A gente precisa que nossa Terra seja aquecida. O problema é que o ser humano, no seu processo metabólico, ele está contribuindo. Mas o ser humano, no processo de produção de gás carbônico de outras formas, ele não contribui, tá certo? Então, o processo metabólico do ser humano é legal. Agora, o que não pode é o quê? É quando a gente utiliza determinados materiais e aí a gente acaba produzindo de uma outra maneira esse gás carbônico, não só o gás carbônico, como outros gases, tá? E aí vem, como o Ítalo falou, a queima. Queima de quê? De tudo. Tá certo, gente? Se eu queimo um lixo, certo? Vocês já viram, por exemplo, lixões sendo queimados. Aquilo ali, gases na atmosfera, tá? Carros, gasolina, óleo diesel, tá? Derivados de petróleo. Gasolina e óleo diesel, quando está no motor do carro, o que é que o motor do carro faz? Ele queima aquele combustível para poder gerar energia para o carro funcionar, certo? E aí a queima disso gera o quê? Aquela fumaça preta que a gente vê saindo do cano de escape dos carros, tá certo? Toda e qualquer máquina que utilize algum tipo de combustível, que queime algum tipo de combustível, vai gerar aquela fumaça preta. Então, indústrias, a gente tem isso em indústrias, tá certo? Qualquer tipo de queima vai gerar o acúmulo de gases tóxicos. Qualquer tipo de queima. Mas aí, o que é um combustível fóssil? É o petróleo, gente. Fóssil por quê? Porque ele é formado, né, a partir da degradação de matéria orgânica que foi soterrada. Isso vocês aprenderam em geografia, não foi? Que foi soterrada, tá? E aí esse combustível, ele fica lá embaixo do solo, ó. E quando ele é extraído, a gente pode utilizar esse petróleo para fazer um N coisa. Então a gente vai fazer gasolina, a gente vai fazer o óleo diesel, a gente vai fazer parafina, plástico, borracha, tá? Várias outras coisas. Então, tudo isso, tudo que provém da matéria orgânica que é queimada, libera gás carbônico na atmosfera. Tá certo? E o álcool? Os carros a álcool. O álcool provém da matéria orgânica.
Hein, Ítalo? Sim. Provém, não provém da matéria orgânica. Uhum. Só que o álcool ele tem uma diferença. Qual é a diferença, Ítalo? Explica aí pra gente. Qual é a diferença do álcool para o petróleo? A diferença do álcool para o petróleo é que quando o álcool ele entra em combustão, ele libera hidrogênio, que se mistura com oxigênio e vira água e libera bem menos carbono. Ele libera bem menos carbono, certo? E também tem outra questão. Você sabe como é o álcool é formado, não sabe? Uhum, através de matéria orgânica, Mas qual é o processo? fermentação. Fermentação, tá? Então, geralmente, pessoal, o álcool etílico, o álcool normal, né? O álcool que a gente usa, o álcool etílico, ele é formado a partir de quê? A partir da fermentação do bagaço da cana, tá? Então, eu estou usando um combustível que ele é biodegradável, muito mais biodegradável do que o petróleo, tá certo? Então, além da gente não utilizar muito o petróleo, porque o petróleo ele não é renovável, ele pode acabar rapidinho, tá? Se utilizar demais, certo? Então, a gente está utilizando aí um material que é biodegradável, vai gerar menos energia e vai poluir menos, tá certo? Então, por aí a gente já tira. Então, para a gente diminuir para que aconteça uma diminuição nesses casos de poluição, a gente tem que utilizar materiais biodegradáveis, principalmente, certo? E escolher materiais que poluam menos. Poluição sempre vai existir, tá? A gente sempre vai produzir lixo, seja ele de qualquer que seja a espécie, seja gasosa, seja lixo sólido, seja um lixo líquido, mas a gente sempre vai produzir lixo, certo? E esses resíduos que a gente produz, esses dejetos, a gente tem que produzir, porém, o quanto menos, melhor, tá? Dúvidas com relação a isso? Não, né? Então, essa foi Claro. só a primeira parte mesmo, a gente falando um pouco sobre poluição. Quando for segunda-feira que a gente tem a nossa próxima aula de biologia, aí eu já entro no slide, tá certo? A gente já vê um slide falando sobre a questão dos poluentes de ar, os principais gases, enfim. A gente tem um monte de fator aqui para a gente estudar. Esse conteúdo ele é um pouquinho grande, porque são muitas coisas. Só de ar, a gente tem vários fenômenos. A gente tem efeito estufa, aquecimento global, a gente tem inversão térmica, a gente tem refração, tá? A gente tem chuvas ácidas, degradação da camada de ozônio. Só de chuva ácida a gente tem 3 processos. Entenderam? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí a gente tem os protocolos, protocolo de Kyoto, protocolo de Montreal. Tem várias coisas para a gente estudar ainda. Certo, gente? Então é isso. Tchau. Bom final de semana. Os meninos que ficaram de mandar aí. Gente, falar sobre o vídeo do São João. Dançaram o forró. Ah, não. Já. Ai, gente. Vou dançar, muito bom. Agora, quem é que tá editando de vocês? É a Luan ou o Kaique? Eu. Luan, tira aquela dança de Guilherme que ficou feio. Principalmente aquela menina triste, feia, cobrindo o rosto. Certo. Ficou horrível aquilo ali. Aí tu tira, coloca aquelas imagens que eu te mandei, tá certo? Se tu puder fazer um título, por exemplo, São João, sei lá, coloca alguma coisa assim, o São João do terceiro ano é de todos. Uma homenagem do terceiro ano para o Colégio Conect, para o São João do Conect, faz alguma coisa assim, porque eu mandei, já que não tem foto de vocês, eu coloquei as fotos de todo mundo, né? Então tem foto das outras professoras, tem foto de Fabiana e tal, tá, gente? Então vocês veem isso aí. Aí vocês me enviam esse vídeo até hoje, viu, Luan? Eu vou ver se eu vou só editar quando chegar de noite. Não, então se não for hoje, não tem problema não. Agora me manda amanhã. Agora sim, eu vou fazer o seguinte. Porque é rápido essa edição tua, né? Que vai fazer, não é tão demorada. Aí eu vou tirar uma foto hoje minha, porque eu senti falta de uma foto minha, né? E se vocês puderem, pessoal, faça isso. Vê aí uma foto que vocês têm de São João, com roupa de São João, qualquer foto. E manda pra Luan, pra cá bexiga que vocês não tenham. Só para ter vocês no vídeo, nas fotos. Tá certo?
Eu quando eu era pequeno. Não, pequeno não, né, Diogo? Perdoe. Na época da missão brilha Vocês isso. tiveram um São João com a Alexandra. Vocês tiveram 2 anos seguidos. Ou foi 2 anos seguidos. Tá? Ítalo e Diogo tiveram ainda, acho que foto do São João do primeiro ano do Conect. Será que vocês não têm? Vê aí, procura aí se vocês têm. Pede a Atos. Atos deve ter. Quem fala com Atos aí? Eu sei. Então aí, vocês vê aí. E Kaique fez um dos meninos do sexto, não foi, Kaique? Tá, eu enviando pro Google Drive pra mim enviar pro senhor. Já enviou. Ele já com a dancinha deles? Já. Pronto, é porque eu acho que eu não vi. É tanto grupo, é tanta coisa que eu não vi, mas eu vou procurar. Não, eu enviei sem a dança. Aí você pediu pra botar a dança. Eu já editei agora, tô esperando só enviar pro Ah, Google Drive. tranquilo. Não tem problema não. Viu? Então é isso, gente. Tchau, qualquer dúvida, só é vocês me falar. O vídeo do rei e da rainha, vocês vão mandar também ou não? Não, E Júlia, deixa quieto. João Lucas é quem vai ser o rei, viu? Cadê Não. Diogo? Não, Diogo, ou é Guilherme ou é Kaique. Eu o quê, Não, professor? eu não sou não, só posso deixar de seus pantinhos. deixa seus Sou papéis. nada. Bota João Lucas para fazer. Agora poderia ser Guilherme. Não tem necessidade de rei e rainha, não. Mas se eu tivesse participando do negócio desse dia, gente, eu vou ser sincero. Eu botava pra ser. Porque tá valendo um kit festa. Com bolo, com torta, com refrigerante, com cupcake, com tudo. Poxa, eu fazia até pirueta nesse vídeo. Só pra ganhar comida. Bota Guilherme vestido de mulher, ele fica linda. Né? Tchau, gente. Até segunda. Tchau, professor.